Ana e Pedro estão na faixa dos 30 anos. Eles são adultos, mas como pais, sempre me preocupei em protegê-los. No entanto, percebo que essa proteção, que antes parecia um abrigo, agora se transforma em uma prisão para eles. Eles têm suas próprias vidas, suas próprias decisões. E de alguma forma, isso me assusta. A autonomia deles, que deveria ser motivo de orgulho, começa a parecer um distanciamento. Sinto que eles estão se afastando de mim e não sei como lidar com isso. Recentemente, Ana começou a passar mais tempo com amigos e Pedro sempre está ocupado com seu trabalho. Eles não têm tempo para as conversas de antes, aquelas que costumávamos ter ao redor da mesa, onde discutíamos tudo, desde trivialidades do dia a dia até os sonhos mais profundos. Agora, as conversas são rápidas, superficiais. Oi pai, aqui, tô sem tempo, ali. O vazio que se instala é palpável. Sinto falta das risadas, das histórias compartilhadas. E em meio a essa ausência, uma inquietação começa a me consumir. Certa noite, decidi fazer um jantar especial. Comprei ingredientes frescos, preparei o prato favorito de cada um. Queria que aquela fosse uma noite memorável, uma oportunidade de reconectar. Quando os chamei para a mesa, vi a expressão de surpresa e talvez um pouco de desconforto. O que deveria ser um momento de celebração se transformou rapidamente em um jogo de palavras vazias. Eles estavam mais interessados em seus celulares do que na conversa. Eu tentava puxar assunto, mas as respostas eram curtas, desinteressadas. No fundo, eu sabia que havia algo errado, mas ainda não conseguia colocar o dedo no que estava acontecendo. Foi depois desse jantar que tudo começou a desmoronar. Um dia, Ana me chamou para uma conversa. A voz dela estava tensa e eu sabia que não era algo bom. Pai, precisamos falar sobre a casa. Aquelas palavras soaram como um sinal de alarme. A casa não era apenas um imóvel, era nosso lar repleto de memórias. O que tem a ver com a casa, Ana? Perguntei, tentando manter a calma. Ela hesitou, olhando para o chão, como se as palavras estivessem presas na garganta. Estamos pensando em vender. A frase cortou como uma faca. Vender por quê? A indignação tomou conta de mim. Estamos com dificuldades financeiras e esse dinheiro poderia ajudar a todos nós. O que eu vi nos olhos dela foi um misto de determinação e medo. O medo de me decepcionar, de me deixar para trás. Mas a determinação era mais forte. O que aconteceu com a nossa conversa, com o nosso entendimento, com o que construímos juntos? Pedro, que até então estava em silêncio, finalmente se manifestou. Pai, a gente precisa de um novo começo. Essa casa nos prende ao passado. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eles não estavam apenas falando sobre paredes e telhados. Estavam falando sobre mim, sobre a nossa história. E mais do que isso, estavam decidindo o meu futuro sem me consultar. A sensação de traição começou a se instalar. E eu me vi lutando contra a onda de emoções que ameaçava me derrubar. Vocês não podem fazer isso sem me perguntar. Essa casa é minha também. A voz saiu mais alta do que eu pretendia, e logo percebi que a conversa estava se transformando em um confronto. Ana e Pedro começaram a discutir entre si, e eu me senti como um intruso na própria casa. O que estava acontecendo com a minha família? O que eu havia feito para chegar a esse ponto? A frustração se misturava à tristeza, e eu me perguntei se ainda havia algo que eu pudesse fazer para reverter essa situação. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em como tudo mudou tão rapidamente. O que eu poderia ter feito diferente? Eu sempre quis o melhor para eles, mas talvez tivesse me perdido no caminho, achando que sabia o que era melhor. Agora, tudo parecia fora de controle. A casa, que sempre foi um símbolo de segurança, agora se tornava um campo de batalha. O que eu temia mais era que, ao vender, eles estivessem se afastando de mim de uma forma irreversível. Acordei no dia seguinte com uma sensação de desespero.
O que eu poderia fazer? Como poderia recuperar a conexão que tínhamos? A única coisa que eu sabia era que precisava agir antes que fosse tarde demais. Mas a pergunta que ecoava na minha mente era: o que realmente estava em jogo aqui? A casa ou a nossa família? E enquanto essa dúvida me consumia, percebi que estava prestes a enfrentar uma luta que nunca imaginei que teria que enfrentar. Não só pela casa, mas pela própria essência do que éramos. A tensão aumentava, e a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer começava a se formar. Eu precisava entender o que estava acontecendo, não apenas com a casa, mas com os meus filhos. E com isso em mente, a transição para o próximo capítulo da minha vida já estava em movimento. Decidi que não poderia deixar essa situação se arrastar. A primeira coisa que fiz foi procurar Ana. Ela estava na cozinha preparando um café. O aroma do café fresco deveria ser reconfortante, mas para mim era apenas um lembrete de que tudo estava mudando. Ana, comecei, tentando manter a calma. Precisamos conversar mais sobre isso. O que realmente está por trás da venda da casa? Ela hesitou, como se estivesse esperando que eu dissesse algo que a fizesse mudar de ideia. Pai, é só uma questão prática. Precisamos do dinheiro. A vida está difícil. A resposta dela foi rápida, mas não me convenceu. Eu sentia que havia algo mais, uma camada de manipulação que ela não estava disposta a revelar. Dificuldades financeiras não são uma razão para vender a nossa história, eu disse, tentando não elevar a voz. Essa casa é o que nós somos. Não pode ser só isso. Ela desviou o olhar e isso me deu um frio na barriga. O que ela não estava me dizendo? Pai, você não entende. Precisamos de um novo começo. Esse lugar nos prende. Prende? Ou é você que está tentando escapar? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. Ana olhou para mim e eu vi uma mistura de dor e raiva. O que aconteceu com a minha filha? O que aconteceu com a nossa relação? Nesse momento, Pedro entrou na cozinha. Ele percebeu a tensão no ar e, em vez de intervir, decidiu ficar em silêncio. Pedro, você também acha que devemos vender? Eu precisava que ele se manifestasse, que se posicionasse. Ele hesitou, mas finalmente disse: Pai, é o melhor para todos nós. Precisamos olhar para frente. Mais uma vez, a frase me atingiu. Eles estavam decidindo o meu futuro sem me incluir. Olhar para frente não significa esquecer o que construímos. Essa casa é parte de quem somos. A discussão se intensificou e a cada palavra, a sensação de que estava perdendo o controle crescia. Ana e Pedro pareciam unidos contra mim, como se estivessem em um plano que eu não fazia parte. O que mais eu não sabia? Nos dias que se seguiram, a tensão só aumentou. Ana começou a passar mais tempo fora e Pedro se trancou em seu quarto. O silêncio na casa era ensurdecedor. Eu tentava puxar assunto, mas as respostas eram sempre evasivas. Eles estavam se afastando de mim e eu não sabia como evitar isso. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi murmúrios vindos do quarto de Pedro. A curiosidade me levou até a porta e eu encostei o ouvido. Eles estavam conversando, mas não conseguia entender o que diziam. O que eram aqueles sussurros? O que estavam planejando? A desconfiança crescia em mim. Por que eles não estavam falando comigo? O que mais estavam escondendo? Comecei a pensar que a venda da casa não era apenas uma questão financeira, mas algo mais profundo. Havia uma manipulação acontecendo e eu estava no meio de tudo isso, sem perceber. No dia seguinte, decidi confrontá-los de uma vez por todas. Chamei-os para uma conversa. Precisamos ser honestos uns com os outros. O que está realmente acontecendo? Ana olhou para Pedro e eu vi um entendimento silencioso entre eles. Pai, nós só queremos o melhor para você, ela disse, mas havia uma hesitação em sua voz. Melhor para mim ou melhor para vocês? Eu não queria ser ingênuo. Se você está pensando em vender a casa para resolver problemas financeiros, tudo bem.
Mas se o que querem é se livrar de mim, isso é outra história. Pedro se levantou, a frustração clara em seu rosto. Não é isso, pai. Você precisa entender que estamos tentando ajudar. Você não pode ficar preso ao passado. E você acha que me afastar da casa onde passei toda a minha vida é a solução? O tom da minha voz subiu e a tensão na sala se tornou insuportável. Eu não sou um peso. Eu sou seu pai. As palavras saíram com tanta força que todos nós ficamos em silêncio. O que eu queria dizer era que eu também era uma pessoa, alguém que merecia ser ouvido e respeitado. Mas a situação estava tão complicada que eu não sabia como voltar atrás. Ana se virou para mim e, pela primeira vez, vi lágrimas em seus olhos. Pai, não é que a gente não te ame, é que precisamos mudar, precisamos de espaço. Espaço para quê? A pergunta saiu como um sussurro. O que eles estavam realmente planejando? A resposta não veio e o silêncio se instalou novamente. Eu comecei a sentir que havia algo mais profundo e obscuro por trás dessa decisão. Um plano que eu não conhecia. A conversa terminou sem resolução e eu voltei para o meu quarto mais confuso do que nunca. O que estava realmente em jogo? A casa? A família? Ou era algo ainda mais sombrio? Enquanto tentava processar tudo, uma ideia começou a se formar em minha mente. Eu precisava descobrir a verdade. Não apenas sobre a venda da casa, mas sobre o que estava acontecendo com meus filhos. E enquanto essa decisão se solidificava, percebi que o que estava em jogo era muito mais do que eu poderia imaginar. Eu precisava agir antes que fosse tarde demais. A luta estava apenas começando e eu não tinha certeza de como terminaria. Mas uma coisa era clara, eu não ia deixar minha história ser escrita sem a minha participação. Passei o dia tentando encontrar uma solução. O silêncio na casa era ensurdecedor. Ana e Pedro estavam em seus quartos e eu me sentia como um estranho em minha própria casa. O que mais me doía era a sensação de traição. Eles estavam decidindo o meu futuro sem me incluir, e isso me deixava furioso e triste ao mesmo tempo. Eu sempre os protegi, sempre fiz o melhor por eles. Como podiam me tratar assim, como se eu fosse um peso? Naquela tarde, decidi confrontá-los novamente. Chamei-os para a sala. Precisamos falar, disse, tentando manter a calma, mas a frustração estava à flor da pele. Não podemos continuar assim. Essa casa é nossa e eu sou parte disso. Vocês não podem simplesmente decidir vender sem me consultar. Ana olhou para Pedro e eu percebi que havia algo em sua expressão que me deixava inquieto. Pai, não é só uma questão de venda, é sobre o que precisamos para seguir em frente. Ela respondeu, a voz tremendo. Seguir em frente? Vocês estão me afastando do que sempre foi o nosso lar. O que é que vocês realmente querem? O que está por trás dessa decisão? A pergunta saiu com uma carga emocional que eu não conseguia controlar. Pedro se levantou, a frustração evidente. Pai, você precisa entender que estamos tentando ajudar. A vida aqui não é mais viável para nós. Precisamos de um novo começo e isso inclui a venda da casa. E o que eu sou nesse novo começo? Um peso que vocês querem se livrar? A dor na minha voz era palpável. Eu não conseguia acreditar que estava tendo essa conversa com meus próprios filhos. Não é isso, pai, Ana disse com lágrimas nos olhos. Mas precisamos de espaço, precisamos de liberdade para viver nossas vidas. Liberdade? Ou é apenas uma maneira de escapar do que construímos juntos? Eu estava perdendo o controle e a cada palavra a sensação de injustiça crescia. Você não entende, Pedro disse, a voz mais calma, mas cheia de dor. Essa casa nos lembra do passado. Precisamos deixar isso para trás. E o que eu faço? Fico aqui assistindo vocês se afastarem de mim? É isso que eu mereço? A indignação me consumia. Eu não queria acreditar que meus filhos estavam dispostos a me deixar para trás. A conversa se arrastou por horas, mas não chegamos a lugar algum. O que deveria ser um diálogo aberto se transformou em um embate emocional.
Eu sentia que estava lutando contra um muro. Eles estavam decididos e eu me sentia cada vez mais isolado. Naquela noite, fui para o meu quarto exausto. O que mais me doía era a sensação de que não havia nada que eu pudesse fazer. Eu havia dedicado minha vida a eles e agora estava sendo tratado como um fardo. O que eu tinha feito para merecer isso? O dia seguinte trouxe mais tensão. Ana e Pedro estavam determinados a seguir em frente com a venda da casa. Eu não conseguia entender como eles podiam ser tão insensíveis. A casa era mais do que um imóvel. Era um símbolo de tudo o que construímos juntos. Quando recebi a notícia de que já haviam encontrado um comprador, meu coração despencou. Como podiam agir assim, sem me consultar? Eu estava prestes a perder não apenas a casa, mas também o que restava da minha família. A sensação de impotência se transformou em desespero. Eu não tinha forças para lutar contra essa decisão. O que eu poderia fazer? A lei estava do lado deles e eu era apenas um pai que se sentia traído. Certa noite, enquanto tentava dormir, ouvi os sussurros de Ana e Pedro novamente. Eles estavam planejando a mudança, conversando sobre o que fariam quando a casa fosse vendida. A dor de ouvir isso me fez sentir como se estivesse sendo esfaqueado. O que mais estavam escondendo de mim? No dia seguinte, não consegui mais suportar. Fui até eles, o coração acelerado. Eu não posso deixar que vocês façam isso. Essa casa é minha também. Eu não vou sair. Pedro olhou para mim, a expressão dele era de determinação. Pai, não estamos tentando te afastar. Estamos tentando ajudar. Você precisa entender que isso é o melhor para todos nós. Melhor para vocês ou para mim. Eu não sou um peso e não vou deixar que me tratem como tal. A raiva tomou conta de mim. Eu não queria ser um fardo, mas parecia que era exatamente assim que eles me viam. A conversa se intensificou e a tensão alcançou um ponto de ruptura. Em um momento de desespero, Ana disse: "Se você não aceitar, nós vamos ter que tomar uma decisão drástica." Que decisão? Eu estava apavorado. O que mais poderiam fazer? Se você não sair, teremos que fazer isso sem você. As palavras dela foram como um golpe. Eu não conseguia acreditar que meus filhos estavam dispostos a me deixar para trás, a me expulsar da única casa que conheci. E foi exatamente isso que aconteceu. Na manhã seguinte, enquanto eu tentava processar tudo, Ana e Pedro começaram a empacotar as coisas. Eu estava em estado de choque, observando como eles estavam determinados a seguir em frente, mesmo que isso significasse me deixar para trás. Eu tentei argumentar, tentar convencê-los a reconsiderar, mas não havia mais espaço para diálogo. A decisão já estava tomada e eu me sentia cada vez mais como um intruso. Finalmente, quando a mudança chegou, eu percebi que não tinha mais poder sobre a situação. O que era meu estava sendo tirado de mim, e a dor de ver meus filhos partindo era insuportável. Eu me vi forçado a sair da casa que sempre considerei meu lar. A sensação de injustiça e traição era esmagadora. Como eles podiam fazer isso comigo? Como podiam simplesmente me deixar para trás? Enquanto carregava algumas de minhas coisas para o carro, eu sentia a tristeza profunda me consumindo. O que eu mais temia havia se concretizado. A casa não era apenas um lugar. Era um pedaço da minha vida e agora estava sendo arrancado de mim. Meus filhos estavam decidindo o meu futuro sem me incluir e eu não sabia para onde ir. O que eu tinha era apenas uma mala cheia de lembranças e um coração partido. E assim, eu deixei minha casa pela última vez, sentindo que não apenas perdia um lugar, mas também a conexão com aqueles que eu amava. O que viria a seguir? Um novo ambiente, um novo começo, mas sem a certeza de que ainda havia uma família esperando por mim. No início, eu me sentia perdido, mas depois de alguns dias, comecei a sentir uma raiva crescente. Como eles puderam me fazer isso? A casa era mais do que um imóvel, era o símbolo de tudo que construímos juntos. Eu me sentia como um fantasma, vagando por uma vida que não era mais minha. A indignação crescia em mim, mas não sabia como canalizá-la.
A única coisa que consegui foi me afastar ainda mais, como se isso pudesse aliviar a dor. Foi em uma dessas tardes, enquanto refletia sobre tudo isso, que conheci a Dona Rita. Ela era uma senhora que vendia artesanato na praça. Com um sorriso gentil e um olhar penetrante, ela me cumprimentou e, sem que eu percebesse, começou a puxar conversa. Eu estava tão absorto em meus pensamentos que mal percebi como ela se aproximou. "Está tudo bem, meu filho?" ela perguntou. E eu não consegui conter as lágrimas. A dor que eu tentava esconder veio à tona e eu desabafei. Falei sobre Ana e Pedro, sobre a casa, sobre como me senti traído e abandonado. Enquanto eu falava, a expressão de Dona Rita mudava de preocupação para uma compreensão profunda. "Você não é um peso, João", ela disse com firmeza. "Você é um pai que deu tudo por seus filhos. O que aconteceu não é culpa sua." Suas palavras eram como um bálsamo para minha alma ferida. Eu nunca havia pensado que o que estava passando poderia ser considerado abuso emocional. Para mim, era apenas a realidade de um pai que perdeu tudo. Mas Dona Rita me fez perceber que eu não era responsável pela decisão deles. Ela contou sobre sua própria vida, sobre como teve que lidar com a traição de pessoas que amava. A vida é cheia de reviravoltas e, às vezes, as pessoas que amamos não conseguem ver o que realmente estamos passando. Mas você não deve deixar que isso defina quem você é, ela disse. Suas palavras ressoaram em mim. Eu precisava entender que não era um fardo e que a decisão de Ana e Pedro não era um reflexo do meu valor como pai. Nos dias seguintes, comecei a visitar Dona Rita com mais frequência. Ela se tornou uma espécie de mentora para mim. Conversávamos sobre tudo: família, sonhos, frustrações. Ela sempre me lembrava que eu ainda tinha valor, que minha vida não acabara. E aos poucos fui me permitindo sentir de novo. A raiva ainda estava lá, mas agora havia um espaço para a reflexão. Eu não queria ser um pai rancoroso, mas um homem que pudesse encontrar dignidade em sua nova realidade. Com o passar do tempo, percebi que precisava agir. Não podia ficar sentado esperando que as coisas mudassem. Dona Rita me incentivou a procurar um advogado para entender meus direitos. Eu hesitei no início, mas a ideia de lutar pelo que era meu começou a ganhar força. O que Ana e Pedro fizeram foi injusto, e eu não poderia permitir que essa injustiça continuasse sem resposta. Em uma das nossas conversas, Dona Rita me disse: "Você não deve ter medo de se impor. Às vezes é preciso lutar pelo que é certo, mesmo que isso signifique ir contra aqueles que amamos." Suas palavras ressoaram em mim. Eu não deveria ter medo de buscar o que era justo, mas também sabia que isso poderia criar mais distância entre mim e meus filhos. A ideia de uma batalha legal me deixava angustiado, mas a dor de ter sido excluído de minha própria vida era insuportável. Decidi que era hora de agir. Fui ao escritório de um advogado que Dona Rita recomendou. Ele era um homem sério, mas me ouviu com atenção. Expliquei a situação e ele me fez entender que eu tinha direitos. A casa era de fato parte do meu patrimônio e eu tinha o direito de ser consultado sobre qualquer decisão que envolvesse sua venda. A sensação de que havia uma luz no fim do túnel começou a crescer dentro de mim. Enquanto conversávamos, percebi que estava começando a recuperar um pouco da minha dignidade. O advogado me falou sobre as opções legais que eu tinha e a ideia de lutar pela minha casa, pelo meu lar, começou a parecer menos assustadora. Eu não estava apenas lutando por um imóvel, mas por um pedaço da minha história, por tudo que construí com Ana e Pedro. Ao sair do escritório, senti uma mistura de emoções. A raiva ainda estava lá, mas agora havia espaço para a esperança. Eu sabia que a batalha não seria fácil, mas estava disposto a enfrentar o que viesse. Eu não era mais apenas um pai que havia sido traído. Eu era um homem que estava se levantando para lutar pelo que era seu. E assim, enquanto o sol se punha naquele dia, eu percebi que estava pronto para a próxima fase da minha vida. O que havia acontecido não poderia ser desfeito,
mas eu tinha a chance de reescrever minha história. E com isso em mente, a transição para o próximo capítulo da minha vida já estava em movimento. Nos dias seguintes, eu mergulhei de cabeça na questão legal. O advogado me explicou os passos que precisávamos seguir e eu comecei a reunir documentos, a relembrar cada momento que construímos naquela casa. Cada foto, cada carta, cada bilhete que eu encontrava me fazia lembrar do que realmente importava, as memórias que construímos juntos. Mas agora eu precisava transformar essas memórias em algo concreto, algo que pudesse ser defendido em um tribunal. Conversei com Dona Rita, que sempre me apoiou. Você precisa ser firme, João. Não é só sobre a casa, é sobre o que você representa para eles, ela disse. E com essas palavras eu percebi que não estava apenas lutando por um pedaço de terra. Eu estava lutando pela minha identidade como pai. Eu não poderia permitir que Ana e Pedro me vissem como um peso, como alguém que não tinha valor. Eu era um homem que havia dado tudo por eles e não estava disposto a ser apagado da história. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu esperava. Eu estava nervoso, mas também determinado. Ao entrar no tribunal, senti uma mistura de ansiedade e coragem. O advogado me orientou sobre como me comportar, mas no fundo, eu sabia que o que realmente importava era a verdade. Eu não estava ali para atacar meus filhos, mas para mostrar que eu ainda tinha um lugar naquela família. Quando chegou a minha vez de falar, respirei fundo e olhei para o juiz. Eu sou João, pai de Ana e Pedro. Esta casa não é apenas um imóvel para mim. É o símbolo de uma vida que construí com amor e sacrifício. Eu trabalhei duro para dar a eles um lar seguro. E agora me sinto traído por eles terem decidido vender sem me consultar. Minha voz tremia, mas eu continuei. Eu não estou aqui para lutar contra eles, mas para reivindicar o que é justo. Eu mereço ser ouvido e a minha história merece ser respeitada. As palavras saíram de mim como um grito silencioso. Eu não estava apenas falando da casa, mas de tudo que havia sido desconsiderado. O juiz ouviu atentamente e pude ver que ele percebia a dor nas minhas palavras. O advogado de Ana e Pedro tentou me descreditar, mas eu não deixei que isso me abalasse. Eu sabia que a verdade estava do meu lado. Após a audiência, voltei para casa com a sensação de que havia feito o que era certo. A batalha não estava ganha, mas eu havia encontrado minha voz. E mais importante, eu havia recuperado um pedaço da minha dignidade. A luta não era apenas legal, era emocional e espiritual. Eu estava me reerguendo e isso me dava uma nova perspectiva sobre a vida. Os dias seguintes foram difíceis. Ana e Pedro estavam magoados e confusos e a tensão entre nós era palpável. Mas eu não podia me deixar levar pela culpa. Durante uma conversa difícil, Ana finalmente se abriu. Pai, nós só queríamos um novo começo. Não queríamos que você se sentisse assim. Eu a interrompi. Mas você não pode decidir isso por mim. Essa casa é parte da minha história e eu não sou apenas um espectador dela. Pedro, que até então tinha se mantido em silêncio, também falou. A gente só queria que você soubesse que não estamos tentando te excluir. As palavras deles eram um misto de arrependimento e confusão. Eu sabia que a batalha não era apenas contra a venda da casa, mas contra a desconexão que havia se instalado entre nós. O que eu queria era que eles entendessem que eu ainda era seu pai, que eu ainda me importava. A conversa foi tensa, mas também foi um passo importante. Eu percebia que mesmo em meio à dor, havia espaço para o diálogo. Eu não queria que a luta legal nos separasse ainda mais. Precisávamos encontrar um caminho para a reconexão. A partir daquele momento, eu decidi que não iria apenas lutar pela casa, mas também pela nossa relação. Isso exigia paciência, compreensão e principalmente amor. Com o passar do tempo, a audiência se tornou um marco, não apenas na minha vida, mas na de Ana e Pedro também.
Eles começaram a entender que a venda da casa não era uma solução mágica para os problemas que enfrentavam e que o verdadeiro problema estava na falta de comunicação entre nós. A luta pela casa nos forçou a confrontar a realidade da nossa relação, e isso, de certa forma, foi um presente disfarçado. A batalha legal ainda não havia terminado, mas eu estava mais preparado do que nunca. Eu aprendi que buscar justiça não significava ser vingativo, mas sim lutar pelo que é certo. E mais importante, que a verdadeira vitória não estava apenas em ganhar a casa, mas em restaurar a dignidade e o respeito que eu e meus filhos merecíamos. Este processo me ensinou que, mesmo quando tudo parece perdido, é possível se reerguer. A vida é feita de reviravoltas, e cada um de nós tem o poder de decidir como reagir a elas. A dor pode ser uma professora severa, mas também pode ser um catalisador para a mudança. E enquanto eu continuava a lutar, percebi que a verdadeira força vem de dentro. Não importa o que a vida jogue em nosso caminho, sempre há espaço para a superação e a reconexão. O importante é nunca perder a fé em nós mesmos e na nossa capacidade de amar, mesmo em tempos difíceis.